quando você compartilha um pouco, eu acho que traz, principalmente porque a gente tá falando tanto de temperamento, eu acho que principalmente pro colérico isso de, uau, eu ainda tenho um caminho que eu posso percorrer. Mari, eu falo mesmo, se eu conseguir, minha amiga, qualquer um consegue. Porque às vezes eu olho e falo... Mas é engraçado você estar falando sobre temperamento, que tem coisas que eu realmente não entendo. É outro idioma, né, Felipe? Continue assim, é melhor. Não, mas assim, ao mesmo tempo que é melhor, porque ele não entra nessa onda de raiva que a gente entra, que nos invade de vez em quando, esse calor que sobe assim. Só uma pausa do Hulk, tá? Só pra gente lembrar que é mesmo. Que de vez em quando chega, né? Chega. Que é bem fleuma, bem característica do fleumático mesmo. O pavio é enorme, mas a bomba é proporcional. Quando chega lá, a gente nem conhece. É exatamente isso. Né? A gente assusta, né? Porque a gente tá acostumado com a calmaria e quando explode aquela bomba maior que a nossa, né? Então é interessante. Mas o que acontece, que ele falou assim, que a gente realmente não entende o outro, é um pouco assustador. Principalmente quando são as crianças, que você fala, como é que pode um ser tão pequeno, né? Porque eles, desde muito pequeno, mostram tanta potência, tanta raiva, tanta convicção, né? E é um pouco, meu Deus, né? A sensação, no caso do colérico, é aquela de um adulto no corpo de uma criança, você fala. E a gente se sente às vezes assim. Às vezes as crianças coléricas se sentem presas, porque elas têm quereres de idades maiores do que o que elas têm. Então elas estão presas naquele corpo de criança, mas elas já estão querendo coisa de gente grande. E o fleumático é ao contrário? É o adulto preso no corpo de criança. Querendo voltar pra criar. Cara, o fleuma, teoricamente, é o mais paz e amor dos 4, né? Então, ele é a estabilidade, sabe? Pode estar tudo muito ruim, ele consegue estar bem. Pode estar tudo muito incrível, ele tá bem. Cara, acho que eu vou mudar, sou fleumático. Faz sentido? Total. Faz? Muito sentido. Né? E às vezes ele tá vivendo o melhor dia da vida dele... Se você não der espaço pra ele falar, você nem vai saber. Você teve com ele e não sabe que ele tá no mais dia incrível da vida, né? Eu lembrei das suas famosas agora. Que o Fih ganhou. Eu ganhei das suas famosas, mas assim, a minha reação foi olhar e agradecer e abraçar. Legal. E meu irmão também ganhou. E a diferença, meu irmão pulava e gritava e abraçava. Aquela intensidade, aquela loucura. Aí ele analisou e falou assim, ué, mas... Parece até que a gente ganhou coisas diferentes, assim. Não, foi a mesma coisa. Pessoas totalmente diferentes, né? Sensacional. É isso. Reações totalmente diferentes. Às e vezes... eu tava muito feliz. Não é que não estivesse feliz naquele momento. Eu tava muito feliz. Sim. Não é questão da... Deu pra perceber. O colérico falando. Deu pra perceber. Aí já dá uma... Não é uma questão... É aquela piada que não precisa. É mais forte que eu. Vou parar. Vou botar uma bala aqui, vou beber chá. Não, pode ficar tranquila. Eu gosto. É porque você é igual a mim, colérica. Você sabe que às vezes a gente acha que o fleuma não sente, mas não é. É que o mundo acontece muito mais dentro do que fora. Porque fleumáticos, melancólicos são introvertidos, vertidos para dentro. Então, aqui de fora, a gente não assiste nem metade do que rola lá dentro. É esse o ponto. Né? E aí, coléricos e sanguíneos são extrovertidos, né? São mais, assim, escrachados. O que tá passando dentro a gente bota pra fora e todo mundo sabe o que tá rolando dentro da gente. Que às vezes a gente nem queria. A gente tem que aprender a deixar um pouquinho só dentro algumas coisas que a nossa cara já mostra. Se tá gostando, se não tá gostando, se tá bem, se não tá bem. E às vezes nem é tão estratégico assim. Mas você falou uma coisa muito interessante no almoço sobre a aprovação que o colérico precisa, né? Uhum. E eu noto isso muito nos nossos filhos, principalmente no Joaquim, nosso mais velho. E pode ter certeza que eu volto para casa com uma outra estratégia de educação, assim. Que legal. Mesmo. Porque é o que você falou, assim, eu não preciso ser autoritário, mas ao mesmo tempo ele precisa de disciplina. Sim. Como exercer essa disciplina sem ser autoritário, que é o grande mistério. Sim. E a gente precisa fazer o curso. Pra descobrir. Sabe por quê, gente? A gente acostumou colocar numa mesma caixinha a firmeza e a agressividade. Uhum. Isso é uma arte, separar. Porque a criança colérica, todas elas, mas vamos falar do colérico, ele precisa de firmeza. Porque senão ele domina, ele toma as decisões. Né? Então ele precisa sim da estrutura firme, de alguém de referência, e mais do que isso, ele precisa admirar.
Se ele tem admiração pelo líder, e aí vale pai, mãe, professor, né, líder religioso, pastor, se ele tem admiração, ele tem muito mais facilidade de acatar. Se ele não admira, é muito mais difícil. Como se ele olhasse assim, não dá conta nem da vida dele, gente, quer mandar na minha. Sabe assim? Ele é meio, né? Porque tem esse arzinho de que a gente sabe das coisas, né? Então, é um trabalho... Tô concordando aí por quê? Eu achei que na hora que ele começou a falar, eu achei que ele fosse falar de mim. Não. E aí eu tô sabendo como estratégias para lidar com o colega. Mas pra você também. Ajuda. Transborda. Ajuda. Certamente. Mas a gente falou um pouco no almoço, é preciso aprender a amar. Uhum. Porque o jeito que eu amo não necessariamente é o outro que o jeito se sente amado, né? E o amor recebido, o amor percebido, às vezes é diferente. E às vezes a gente passa uma vida inteira amando errado, né? Ou o casal, ou o filho. E às vezes o filho conta, também se falou uma coisa parecida com isso, um relato da percepção dele completamente diferente da nossa. Você fala, caraca, você vivia isso, eu nem sabia. Né? Então é muito legal a gente ter esse espaço, aprender sobre os temperamentos que são idiomas, né? Você entende o idioma do outro. Mas eu acho até que com o casal, pelo menos assim, no nosso casamento, a minha percepção é que é mais fácil. Uhum. Porque são dois adultos. Então, assim, a gente também aprende um com o outro. O Fih, exatamente aquela história que você contou, virava pro lado. E é isso. Assim, de descansar. Ele vai fazer isso se eu tiver ou não. O silêncio. Ele quer se eu tiver ou não. E a gente não. E você vai entendendo que o estar junto é abrir mão um pouquinho ali, abrir mão um pouquinho acolá. Sim. E vai se encaixando. É esse equilíbrio, né? É você querer o equilíbrio. Não é você querer estar com a razão. Porque essa a gente já tá, tô brincando. É você querer ser feliz. É você querer estar junto. É você querer olhar e se posicionar no lugar do outro. Mas quando você tá com uma criança, você acha que você... Como você já tem essa percepção de estou evoluindo no relacionamento a dois, eu já sou muito evoluída pra te criar. Então, você não tem uma voz tão ativa. Você não porque sabe. Eu sei o que é. Exato. Você não sabe. Só que é o que você falou, é a maneira como eu vou entregar isso pra ele. Assim, eu vejo os nossos 3 filhos e eu vejo que eles têm admiração pelo Fih e por mim, assim, não falando, não, somos cheios de defeitos, mas eu sei que eles, por exemplo, eles olham pro Fih e falam, caraca, meu pai é um cara muito legal. Eu sei disso. Mas como a gente se perde nesse momento da entrega, isso se perde também, porque a admiração fica, mas a entrega não chega a 100%. Porque a gente é uma colérica falando com outro colérico, com outro, com um melancólico, com um sanguíneo. E aí, eu não aprendo como eles têm que receber. E sim como, eu já amadureci, eu já transformei um monte de coisa, então eu vou dar dessa forma. E então, quando Deus manda um de cada, assim, é que ele quer poliglotas, entendeu? Aleluia! A gente recebe isso. Mas é engraçado, porque o amor é igual para todos os filhos, né? Mas existem... como é que eu vou explicar? Tá acabando com o colérico. Tá querendo começar... Não. Acho que talvez relações mais simples, né? E eu percebo isso, por exemplo, com o Vicente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. O Vicente, ele é... Sanguíneo. É muito mais simples. É muito mais tranquilo. Porque não tem a raiva de todo mundo. Não, mas entra na raiva e passa rápido, né? Passa rápido, é exatamente isso. Se você fala assim, Via, perdão, Via. Tá bom, mãe, tá bom. Eu amo você. É assim, acabou ali. E ele não vai voltar no assunto. Sim. O colérico, se eu falo perdão, ele não quer nem aceitar o perdão. Ele aceita com raiva. E quando pede assim também. Sabe perdão. Você fala, caraca, foi perdão de verdade ou eu tenho que desviar de alguma coisa? E se bobear, vai passar um mês e se você fizer alguma coisa, vai falar, porque aquele dia... Se bobear, vai passar uma vida e vai puxar ainda. E aí você fala, caraca, mas eu te pedi perdão. Eu falo que o colérico, ele não tem memória, ele não memoriza, ele traumatiza. Fica. E é verdade. E o que você falou
Existe criança mais fácil que outra? Sim, gente. Existe. Existe. Existe adulto mais fácil que outro? Existe. Existe gente que é mais fácil de lidar. Ponto. A gente não precisa ser hipócrita, né? Ah, não, tudo é... Agora, o que acontece? Quanto mais recurso a gente tem, né? Menos desafio aquela criança nos representa. Porque a gente vai sabendo lidar. Porque o que acontece é que algumas crianças exigem mais de nós. A gente precisa ralar mais, aprender mais para lidar com ela. E aí ela funciona muito bem, né? E a entrega dela para o mundo tem a ver com esse jeito, que é aquilo também que a gente comentou um pouco, sabe? Eles vieram desse jeito porque tem uma entrega para fazer. Geralmente um colérico, ele tem alguma coisa intensa para fazer, ele precisa dessa força. Ele veio assim porque ele tem uma missão que ele precisa dessa força, sabe? Dessa intensidade, porque são intensos, né? Então eles são difíceis enquanto crianças e às vezes são os que nos dão menos trabalho depois de adultos. Porque eles vão para a vida com essa intensidade. Concordo plenamente. A intensidade para trabalhar, para ganhar dinheiro, para produzir, vai. Às vezes os outros que dão menos trabalho, pode ser que precisem mais apoio, empurrão na vida adulta. Lógico que não é regra, né? Eu falo, gente... esse eu não vou nem receber. Aquele eu falei, recebo. Esse eu não vou receber, não. Eu falo, gente, é humanas, né? Gente não é exatas. Não tem condenação nenhuma para nenhum tipo de temperamento. Né? Mas é interessante a gente ver isso. Porque esse colérico, por exemplo, ele pede autonomia desde que nasceu. Ele quer fazer sozinho. Ele quer ir, ele quer aparecer, ele quer se destacar, ele quer. Então você fica tentando segurar um pouco, porque é muito, né? E às vezes os outros não, e aí a gente precisa entender. E aí é o caminho de evolução de cada um, né? A gente saber como conduzir nessa viagem aí, porque é desafio.